Olá, chegamos ao nosso episódio 8. Coragem de ser imperfeito, Brené Brown, e você está no Lê com a Gente. Quero aproveitar e te convidar para já se inscrever no canal para receber essa leitura guiada na íntegra, episódio por episódio, e ainda você recebe muitos comentários, insights, não só meus, mas também da minha amiga que acompanha essa jornada. Eu me chamo Lisiane Pesce e a minha amiga querida Débora está aqui junto com a gente, é uma honra. Tudo bem, Débora? Tudo uma honra para mim, Lise, pelo convite, por poder participar, por ler obras que são tão importantes, são importantes na nossa jornada, né? E a gente quer muito que vocês tenham isso, que vocês recebam isso e levem isso para a vida de vocês também, né? E se fortaleçam, se nutram. É muito sobre isso. Paramos então, vamos começar na página 58, no último parágrafo. Bora lá. O que ela fala aqui. Em seu livro Incógnito, As Vidas Secretas do Cérebro, o neurocientista David Eagleman descreve o cérebro como um time de rivais. Ele revela há uma conversa permanente entre as facções opostas do cérebro e uma competição entre elas para controlar o único canal de emissão do seu comportamento. Eagleman explica os dois sistemas cerebrais. O sistema racional é aquele que cuida da análise das coisas do mundo exterior, ao passo que o sistema emocional monitora o estado interior e avalia se as coisas são boas ou ruins. O cientista defende a tese de que, por ambas as partes estarem em permanente batalha para controlar uma emissão, o comportamento, as emoções podem prevalecer na disputa pela tomada de decisão. Só um minutinho, eu quero fazer uma coisa aqui antes de nós continuarmos. Eu diria que isso é particularmente verdadeiro quando a emoção em jogo é a vergonha. Nossa tática de lutar ou fugir é eficaz para a sobrevivência, mas não para o raciocínio ou a conexão humana. E a dor da vergonha é suficiente para despertar aquela parte do nosso cérebro que corre, se esconde ou se defende bravamente. Quando eu perguntava aos participantes da pesquisa como eles reagiam à vergonha antes de começarem a trabalhar a resiliência, ouvia muitos comentários como estes. Quando sinto vergonha, eu me comporto como um louco. Faço e digo coisas que normalmente nunca faria ou diria. Então, quando vocês experienciarem, né, um momento com uma pessoa que tenha uma reação como essa, a gente pode ler ali por trás dessa agressividade a fragilidade, né, a vergonha. Às vezes eu queria poder fazer as pessoas se sentirem tão mal quanto eu. Sinto vontade de xingar e de gritar com todo mundo. Fico desesperado quando passo vergonha, como se eu não tivesse nenhum lugar para ir e ninguém com quem conversar. Quando me sinto envergonhado, eu me fecho mental e emocionalmente, até com minha família. A vergonha faz com que eu me sinta alienado do mundo. Eu me escondo. Certa vez parei em um posto de gasolina e meu cartão de crédito foi recusado. O frentista me tratou muito mal. Quando consegui sair do posto, meu filhinho de 3 anos começou a chorar no banco de trás. Então fiquei gritando com ele: cala a boca, cala a boca, cala a boca. Eu estava muito constrangido por causa do cartão. Fiquei maluco. Depois senti vergonha por ter gritado com meu filho. Quando se trata de entender como nos defendemos da vergonha, recorro à pesquisa de Storm Center, da faculdade Wellesley, no estado de Massachusetts. A doutora Lindy Hadlin usa o trabalho da psicanalista alemã Karen Horney, que fala das reações, aproximar-se, ir contra e afastar, ao descrever as estratégias de isolamento que usamos para lidar com a vergonha. De acordo com a doutora Linda, com o objetivo de lidar com a vergonha,
algumas pessoas se afastam, batendo em retirada, se escondendo, silenciando e guardando segredos. Outras se aproximam, desejando acalmar e agradar. Existem aquelas que vão contra, tentando obter poder sobre os demais, sendo agressivas e usando a vergonha para combater a vergonha, como ao mandar e-mails realmente maldosos. A maioria de nós utiliza todos esses recursos em momentos diferentes. Eu estou rindo porque, né? A gente se vê muito. E eu até me perco, assim, quando eu me perco nas palavras, é porque eu estou refletindo muito sobre as coisas com pessoas diferentes e por razões diferentes. Porém, essas estratégias nos afastam do contato e da empatia, pois são voltadas apenas para nos desligar da dor da vergonha. Passei por uma experiência de vergonha que ilustra todos esses conceitos. Trata-se de um bom exemplo da razão porque é tão importante enfrentar a vergonha se não quisermos amontoar ainda mais humilhação sobre uma situação já sofrida. Recusar convites para palestras é uma situação difícil para mim. Anos e anos de perfeccionismo e de sempre querer agradar as pessoas me deixaram muito desconfortável com a ideia de decepcionar alguém. A boa menina em mim detesta desapontar as pessoas. Os gremlins sopram no meu ouvido. Eles vão achar que você é ingrata. E não seja egoísta. Também luto contra o medo de que, se eu disser não, ninguém mais vai me convidar. É quando os gremlins dizem, você quer mais tempo para descansar? Cuidado com o que deseja, pois esse trabalho de que você tanto gosta pode escapar pelas suas mãos. Meu novo compromisso de impor limites surgiu depois do período que passei estudando as pessoas plenas e o que é preciso para completar a jornada que começa no o que as pessoas vão pensar e termina em eu sou bom o bastante. As pessoas mais abertas e solidárias que entrevistei nesses anos colocavam e respeitavam limites. Olha que importante. Respira fundo e vamos absorver com todas as células isso aqui, né? Porque como é importante a gente ouvir a partir daqueles que já vivem a história que nós estamos buscando, né? Não pretendo pesquisar o tempo todo sobre como ser alguém pleno. Eu quero viver essa plenitude. Por isso, hoje, descarto cerca de 80% dos convites para palestras que recebo. Digo sim quando a oportunidade se encaixa com minha agenda familiar. Aí ela entende sobre os valores, sobre prioridade, né? Meus compromissos de pesquisa e minha vida. Olha a ordem que ela coloca. Então, para ela, a importância família, trabalho, né? E a vida em geral. Recentemente, recebi um e-mail de um homem que se mostrava muito zangado porque eu me recusara a falar em um evento que ele estava organizando. Declinei o convite porque a data batia com o aniversário de uma pessoa da minha família. A mensagem continha até ofensas pessoais. Em vez de respondê-la, resolvi encaminhá-la ao meu marido, dizendo exatamente o que eu pensava daquele sujeito e da sua mensagem eletrônica. Eu precisava descarregar minha vergonha e minha raiva. Só que em vez de clicar em encaminhar para o meu marido, eu cliquei em responder. Olha a situação. Ela queria desabafar com o marido, tudo que ela queria dizer para aquele cara, só que ela clicou errado, em vez de encaminhar para o marido, ela respondeu para o cara. Eu ainda olhava para a tela totalmente paralisada pela vergonha, quando chegou a resposta do sujeito. Ele dizia, eu sabia, você é uma pessoa horrível, não é plena, que fraude. O ataque de vergonha já estava em potência máxima. Minha boca estava seca, o tempo havia desacelerado e minha vista ia ficando turva. Já era difícil absorver aquele turbilhão de emoções quando os demônios começaram a sussurrar. Você é mesmo uma fraude. Como pôde ser tão burra? Eles sempre sabem exatamente o que dizer. Assim que consegui recuperar o fôlego, comecei a murmurar. Dor, 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 dor.
essa tática é até uma tática da psicologia. Eu ontem mesmo fiz um reel sobre isso. Essa tática é uma invenção de Caroline, uma mulher que entrevistei na primeira fase da minha pesquisa, e 2 anos depois, quando ela já praticava resiliência à vergonha. Ela me contou que sempre que se sentia envergonhada, começava a repetir a palavra dor em voz alta. Caroline me disse, sei que parece maluquice, mas por alguma razão funciona. Tem até um nome, é labeling, que chama essa situação que tu enfrenta, né, vai de frente ao que tu está sentindo, porque isso perde força. Então, isso tem uma explicação mesmo. É claro que funciona. É uma maneira brilhante de sair do modo de sobrevivência do cérebro primitivo e puxar o córtex pré-frontal de volta para o comando. Depois de 1 ou 2 minutos do mantra dor, que no caso foi como ela, né, encontrou o caminho, eu respirei fundo e tentei me recuperar. Reconheci os sintomas físicos, então percebi o corpo, que me permitiam retomar o pensamento racional e me lembrei dos 3 movimentos contra os gremlins, que são os modos mais eficazes de lidar com a vergonha. Infelizmente, eu já tinha praticado esse método há um bom tempo para saber que ele vai totalmente contra a minha intuição e que eu só tenho que confiar no processo. Amiga, eu vou pedir para tu ler a partir ali dessa última parte, pode ser? Mesmo com o nosso amigo no colo, deixa ele. Pode, só um pouquinho que eu tô me ajeitando aqui que alguém pediu foto. Ai, querido. Por algum motivo, É. tá com medo, será, amiga? 1. Praticar a coragem e ficar acessível. É natural que queremos nos esconder, mas a maneira de combater a vergonha é de honrar quem somos, e de honrar quem somos é compartilhar com nossas experiências, com alguém que tenha conquistado o direito de ouvi-las. Alguém que goste de nós, não apesar das nossas vulnerabilidades, mas por causa delas. 2. Conversar consigo mesmo da maneira que faria com alguém que você amasse e estivesse tentando encorajar no meio de um desastre. Está tudo bem, você é humano, todos nós cometemos erros, eu o apoio. Geralmente, durante uma crise de vergonha, falamos conosco de uma maneira que nunca falaríamos com as pessoas que amamos e respeitamos. 3. Assumir o que aconteceu. Não enterre o episódio, nem deixe que ele o defina. Costumo dizer isto em voz alta. Se você assumir a sua história, conseguirá escrever o final dela. Quando enterramos a história, nós nos tornamos para sempre uma vítima dela. Se assumirmos, conseguiremos narrar o seu final. Como disse Carl Gustav Jung, eu não sou o que me acontece, eu sou o que eu escolho me tornar. Eu tinha sublinhado essa frase aqui quando eu li. Tão importante, né? Embora eu soubesse que a coisa mais perigosa a fazer depois de uma experiência de vergonha é se esconder ou enterrar a história, eu tive medo de comunicar o que acabara de me acontecer, mas consegui. Telefonei para o meu marido, Steve, e para minha amiga Karen. Ambos me ofereceram o que eu mais precisava naquele momento: empatia, a melhor lembrança de que não estamos sozinhos. Em vez de julgamento, que só aumenta a vergonha, a empatia transmite um simples reconhecimento. Você não está sozinho. Empatia significa conexão. É uma escada para fora do buraco da vergonha. Steven e Karen não só me ajudaram a sair do poço escuro pelo fato de terem me escutado e me transmitido amor, mas também se mostraram vulneráveis quando me contaram que já haviam estado no mesmo buraco. A empatia não exige que tenhamos exatamente as mesmas experiências da pessoa que divide um segredo conosco. Nem Karen nem Steve tinham enviado um e-mail desastrado como aquele, mas ambos conheciam o peso da voz dos gremlins e da sensação de ter sido pego ou de ter dado tudo errado. Empatia é se conectar com o sentimento que alguém está experimentando, e não com o acontecimento ou a circunstância. A vergonha se dissipou no momento em que eu descobri que não estava sozinha, que a minha experiência era humana.
Curiosamente, as reações de Steve e de Karen foram totalmente diferentes. Steve foi mais circunspecto e disse algo como: sei como você se sente, conheço essa sensação. Karen, por sua vez, respondeu de uma maneira que me fez dar uma boa risada em 30 segundos. O que eles tiveram em comum em suas reações foi que os dois se colocaram no meu lugar e disseram que tinham passado por algo parecido, fazendo com que eu me sentisse mais normal. Não há maneira certa ou errada de demonstrar empatia. É simplesmente escutar, criar espaço para a sinceridade, não emitir julgamentos, se conectar emocionalmente e transmitir aquela incrível mensagem restauradora que diz: você não está sozinho. As conversas com o Steve e Karen me permitiram superar a vergonha, recuperar a calma e responder ao e-mail, a partir de um estado em que eu era capaz de ser autêntica e reconhecer o meu valor. Assumi a minha parte de culpa naquela troca raivosa de mensagens e me desculpei pela linguagem inapropriada. Também impus limites claros para as futuras comunicações e nunca mais tive notícias do sujeito. A vergonha se alimenta do segredo. Em uma pesquisa pioneira, um psicólogo da Universidade do Texas, professor James Pennebaker, e seus colegas estudaram o que aconteceu quando sobreviventes de grandes traumas, especificamente estupro e incesto, mantiveram suas experiências em segredo. A equipe de pesquisadores descobriu que o ato de não revelar o acontecimento traumático ou de não confidenciar para alguém próximo poderia ser mais prejudicial do que o próprio acontecimento. Inversamente, quando as vítimas partilhavam as suas histórias e experiências, sua saúde física melhorava. As visitas dos médicos eram menos frequentes e elas apresentavam uma queda significativa em seus hormônios do estresse. Desde o seu primeiro trabalho sobre os efeitos maléficos de manter segredos, Pennebaker concentrou grande parte de sua pesquisa no poder de cura da escrita terapêutica. No livro Writing to Heal, Escrever para Curar, Pennebaker explica: desde a metade da década de 1980, um número crescente de pesquisas vem se concentrando no valor terapêutico da escrita como meio de promover a cura. Cresce a evidência de que o ato de escrever sobre a experiência traumática por apenas 15 ou 20 minutos por dia, durante ou 3 ou 4 dias, pode produzir mudanças concretas na saúde física e mental. A escrita emocional pode afetar também os hábitos de sono, a eficiência no trabalho e a maneira como as pessoas vitimadas se relacionam. A resiliência à vergonha é uma prática. E assim como Pennebaker, acredito que escrever sobre essas experiências de vergonha é um componente incrivelmente poderoso para a sua superação. Leva-se tempo para amadurecer essa prática e adquirir coragem para reconhecer as falhas e falar sobre as coisas difíceis. É preciso dar o primeiro passo. Comente sobre o livro, o que está lendo e conte a sua história. Essa é uma ótima maneira de começar. Tá aí um bom exercício para a gente deixar no ar, né? O que você acha? Verdade, verdade. É um exercício que revela muito do que nós nem imaginamos, né? Que a gente está tão habituado com a mente agitada, a mente sobrecarregada e a mente muito, né, ativa, trazendo várias ideias e conexões durante o dia, que silencia muito essa voz interna de autopercepção. Então, quando tu abre esse espaço da escrita, abre muito esse fortalecimento de reconhecimento e de presença, estado de presença através disso. Por isso, e por que, né, 3, 4 dias? Porque é sobre isso. Todo exercício precisa ser repetido para ser internalizado. É muito isso. Que bom. Acho que podemos terminar por aqui hoje também, né, Débora? Acho que sim, né? Porque senão já entra aqui num próximo viés que entra todo um raciocínio que é legal a gente dar continuidade depois. Deixem aqui, por favor, os comentários de vocês, o que vocês, mais do que estão pensando, o que estão sentindo quando ouvem, né,
estão se sentindo muito engatilhados, aliviados, enfim. Percebam aí se existe algo que está borbulhando e como é bom a gente poder treinar esse lugar, né, de vulnerabilidade. Não é que a gente precise se expor, né, mas que bom a gente poder compartilhar, porque quantas pessoas estão em silêncio, mas estão sentindo mesmo, não é? Então, ficamos por aqui. Até a próxima. Muito, muito, muito felizes por cada um de vocês estarem se convidando a essa jornada. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau, Débora. Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigada a você, Lise. Beijão.